Olá, meus irmãos de fé. No nosso vídeo anterior, falava sobre aqui o Yucat. Tenho a impressão que eu disse que era a última pergunta que tratava sobre a questão da criação, da trindade, etc. Mas, na verdade, é de fato, foi a última pergunta, né, sobre esse tema direto. Mas os assuntos que agora vão se seguir também têm indiretamente, né, de certo modo, tem uma relação com aquele anterior, porque está dentro tudo do mesmo capítulo, né? Se separa um pouco mais, né? Vai se dando características diferentes para alguns aspectos de Deus. Então não está diretamente ligado à questão da criação, mas também não está totalmente separado. Tem coisas que são muito mais desrelacionadas, se é que existe essa palavra. Mas o que nós vamos falar hoje tem uma ligação, mas não é uma ligação tão direta assim. Bom, o tema é a providência divina. Por que não tem tanta ligação com a criação? Porque a providência ela vai agindo na criação, mas a criação já está realizada. Bom, a pergunta 49 diz: porventura, Deus guia o mundo e a minha vida? Então, a primeira pergunta que nos vai ajudar a compreender como funciona a questão da providência divina. Sobre a providência, nós temos outras perguntas ainda. Então, é aquilo que eu sempre costumo dizer para vocês. Tem mais duas perguntas que vão tratar sobre a providência. Então, essa é a pergunta de hoje. Hoje nós vamos entender um aspecto que vai nos ajudar a começar a entender, não entender totalmente, porque vai precisar depois nós seguirmos as outras duas perguntas para completar aquilo que o catecismo colocou aqui como elemento para entendermos a providência divina. Então, não pode simplesmente ficar com esse vídeo aqui e dizer, eu já entendi o que é a providência divina. Não. É preciso dar mais ainda 2 passos para cumprirmos aquilo que aparece no catecismo, este aqui. Mas é claro que existem outros elementos também, né? Sempre nós podemos nos aprofundar sobre um determinado assunto de diversos aspectos, em diversos livros, em diversos momentos, em diversas ocasiões. O que nós vamos fazer aqui, em 3 passos nós conseguimos atingir o nosso objetivo, dependendo do objetivo que você coloca para a compreensão do tema que você está interessado. Então, você pode colocar 10 passos, ou 9 passos, 8 passos, enfim. Vai depender da sua situação e do objetivo que você quer alcançar. Aqui o catecismo se satisfez com 3 perguntas. A nossa de hoje vai dizer que sim. Sim, Deus, ele guia tanto o mundo como guia a nossa vida, mas de um modo misterioso. Então sempre tem um quê de mistério aí que nós não podemos compreender de todo. Mistério não é para ser compreendido, mas é para ser contemplado, e diante dele nós nos curvamos e submetemos este mistério à nossa fé. Deus conduz tudo ao seu aperfeiçoamento, ou seja, Deus vai conduzindo tudo para aquele que é o fim natural de todas as coisas, que é a perfeição. Deus criou as coisas para serem como Ele é, como o seu Criador é perfeito. Sede perfeitos como o meu Pai do céu é perfeito, disse Jesus. Então, esse caminho de perfeição é por trilhas que só Ele conhece. O que Ele criou não cai um instante das suas mãos. A todo momento, Deus cuida de nós, Deus pensa em nós. E aí alguém, né, mais angustiado, alguém mais atribulado vai pensar, e as doenças? E as catástrofes naturais, como está acontecendo aí a questão do vulcão lá naquela região que nós vemos no noticiário, né? De onde vem isto? Podemos falar de providência e olhar para criminosos, pessoas que invadem escolas, pessoas que cometem atrocidades,
os desastres que são naturais, como eu acabei de dizer, enfim, essas coisas que acontecem. Esse mal que existe no mundo, um mal que é físico, né? Pelas doenças, pela maldade humana e por tantas outras coisas, né? Vamos falar disso. Mas Deus permite certas coisas e tudo isso é de forma, de fato, misteriosa. Não tem como nós aceitarmos isso sem colocarmos uma grande carga de fé diante desta situação. Mas Deus tem um plano para nós que é um plano que não se conclui aqui, agora. É um plano que é para além daqui. Então, tudo aquilo que se passa, tudo aquilo que acontece é misterioso. É mistério. Deus atua. Este é o fato principal. Deus atua na realidade humana. Atua tanto nos grandes fatos da história como nos pequenos acontecimentos da nossa vida pessoal. Contudo, ele não belisca a nossa liberdade, ou seja, nem de longe ele toca na nossa liberdade como se fôssemos marionetes. Marionetes são aqueles bonequinhos de ventríloco, né? Você vai, tem aquelas cordinhas e você vai controlando. Ou aquele que você coloca as mãos por dentro, né? E vai fazendo os gestos como a voz é do ventríloco e o bonequinho se movimenta lá. Mas, para marionetes, está falando aqui, né? Marionetes se aplica mais àqueles de corda, mas a metáfora aqui poderia ser usada para as duas coisas. Então, não nos trata como se fosse marionetes dos seus planos eternos. Ninguém está obrigado a seguir os planos de Deus, nem muito menos a conhecer. Se você conhece, você vai aderir ou não. Ninguém está obrigado. Em Deus, diz os Atos dos Apóstolos, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, nele nós existimos, não existimos separados dele. Isto é um primeiro aspecto da providência. Nós temos existência em Deus. Se Deus para de pensar em nós, nós deixamos de existir consequentemente. Então, Deus a todo momento pensa em cada um de nós, em cada uma das suas criaturas de modo individual. Isso é uma grandiosidade para cada um de nós. Nem um fio de cabelo da nossa cabeça, diz a palavra de Deus, cai sem o consentimento de Deus. Tudo acontece por permissão divina. E por que ele permite algumas coisas que são ruins? O mistério aí chega e a nossa inteligência não consegue ultrapassar isso no todo, em partes somente. Uma parte que nós poderíamos dizer é que Deus sempre está nos ensinando algo com aquelas coisas que acontecem na nossa vida, né? É o aprendizado. Nós vamos aprender. Então, muitas vezes, Deus permite algo para nós, porque, de fato, daquilo ali, Deus vai tirar um bem. E, muitas vezes, nós não vamos compreender de certos eventos que acontecem, certas coisas que acontecem aqui, neste mundo, né? Mas devemos ter paciência e esperar que vamos um dia compreender a intenção que Deus tinha com determinada coisa que aconteceu em minha vida, ou em nossa vida, ou na sua vida. Então é preciso ter essa postura, é preciso ter esta paciência para esperar as demoras de Deus e para também entender ou fazer pelo menos uma tentativa de entender qual é a intenção de Deus que está por trás de um determinado acontecimento. Então, Deus está presente em todas as vicissitudes da nossa vida, em todos os acontecimentos da nossa vida, em todas as circunstâncias da nossa vida, mesmo nas ocorrências dolorosas e nos supostos acasos, né, nos supostos acontecimentos que aconteceram assim por meio do azar, né? Supostos, né? Não que de fato tenham sido. Esses acontecimentos aparentemente sem sentido,
até mesmo destes que nós acreditamos que foi a obra simplesmente do azar, Deus está por trás de todos estes acontecimentos. Deus também escreve direito pelas linhas tortas da vida, o que ele nos tira e o que ele nos dá, as atitudes que ele nos fortalece e as circunstâncias em que nos põe à prova. Tudo isto constitui ocasiões e sinais da sua vontade. Tudo é obra de Deus, né? Tudo está nas mãos de Deus, até mesmo estas situações espinhosas, essas situações que às vezes questionam a nossa fé ou questionam nossa vida, nossa forma de ver a Deus. O que Deus quer nos dizer a partir de cada uma dessas coisas? Essa pergunta que nós devemos nos fazer. O que Deus quer me dizer com isto, esta realidade X, esta realidade pontual que está acontecendo na minha vida? Tem uma mensagem, tem uma razão de ser. Se você não descobriu, não quer dizer que ela não existe. Ela está aí por detrás. O que está acontecendo na sua vida? É algo bom? É algo ruim? O que Deus quer transmitir a você diante desta situação X? Então, tem alguma... A resposta para a sua pergunta, ela existe. Cada um deve, com esforço, buscar descobrir que resposta é essa. Essa é uma das principais empresas da nossa vida, né? É uma das principais atividades que nós devemos desenvolver, descobrir qual é a vontade de Deus na nossa vida. E a vontade de Deus vai se manifestar justamente na sua providência. Essa providência que se manifesta nos grandes acontecimentos da vida, como nos pequenos acontecimentos do cotidiano, do dia a dia, né? Então, esse é o primeiro aspecto que o tema Providência Divina quer abordar dentro da perspectiva do YouCat. Amanhã nós continuamos com a segunda e depois com a terceira e concluímos estas reflexões acerca sobre, né, a providência de Deus. Meus irmãos de fé, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço a você que me acompanha, que já é inscrito. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e até mais.